bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Mardônio Gomes da Costa, eu sou acadêmico da Faculdade Unicesumar. Eu faço curso de bacharel em Teologia à Distância no Polo de Pacajus. Meu RA é 230 78707, dígito 5. Estou na disciplina de Aconselhamento Cristão com o professor Felipe Laureano. E nessa disciplina, o nosso mapa consiste em fazer uma cartilha sobre aconselhamento, levando em conta temas atuais, e também gravar esse pequeno vídeo em torno de 5 a 10 minutos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cartilha que eu fiz. O tema que eu escolhi foi racismo e como aconselhar pessoas que cometem ou sofreram racismo. Primeiramente, o que é o racismo? O racismo, segundo o site do Wikipedia, consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Então isso é uma percepção. Alguém se percebe, se sente maior ou melhor do que alguém por causa da questão física, biológica, ou então da questão racial, do povo que aquela pessoa pertence. Então, dito isso, nós vamos ver também o que a Constituição brasileira fala sobre racismo. No artigo 5º da Constituição, e no parágrafo 42, diz que a prática de racismo constitui crime imprescritível e inafiançável. Então, sujeito também à pena de reclusão. Então, o racismo, ele constitui crime. A Bíblia Sagrada também não usa o termo racismo, mas a Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Lá em Filipenses capítulo 2 e no versículo 3. Então, se nós fizermos isso, nós não cometeremos racismo, porque estaremos, independente da condição biológica, ou da raça, ou do país que aquela pessoa venha, da etnia, do povo, nós iremos respeitar aquela pessoa. Então, se nós agirmos segundo a Bíblia Sagrada, nós iremos respeitar todas as pessoas e não iremos cometer essa prática tão ruim. Existe um contexto histórico para o racismo no Brasil. Qual é esse contexto histórico? O Brasil foi um país escravocrata. Houve várias leis, antes que houvesse a abolição da escravatura, houve várias leis que amenizaram a condição dos escravos aqui no Brasil. Teve a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil. Teve a lei do ventre livre, em 1871, que proibiu ali que as crianças nascidas se tornassem também escravas. Teve também a lei de sexagenários, do ano de 1885, que tornou livre todas as pessoas com mais de 60 anos a partir daquela lei. Mas foi somente no dia 13 de maio de 1888, pela Lei 3.353, que ali a escravidão foi abolida no Brasil pela conhecida Lei Áurea. Mas a Lei Áurea, ela libertou os escravos, mas não deu nenhum mecanismo de compensação. Não teve nenhum mecanismo de compensação. Então os escravos foram libertos, mas saíram sem dinheiro, saíram ali sem casa, sem moradia, sem nenhuma terra e sem nenhuma condição para que eles seguissem a sua vida. E foi que isso ocasionou? Ocasionou que o pensamento de que tinham pessoas superiores a outras por causa da biologia, da sua maneira de ser, do seu povo que ele tinha vindo, que aquela pessoa era inferior. Esse pensamento continuou na sociedade brasileira, porque as pessoas deixaram de ser escravos, mas não tinham como se manter e dependiam dos seus antigos patrões, dos seus antigos donos para sobreviver. E
passado agora, nesse ano de 2023, no dia 13 de maio, vamos fazer 135 anos da abolição da escravatura. Mas os descendentes desses escravos, como não tiveram oportunidade, quando foram libertos, os filhos dos seus filhos e os descendentes até o dia de hoje têm dificuldade dessa ascensão social e sofrem esse preconceito. E que dependendo da cor da pele e dependendo das condições fisiológicas, do jeito do cabelo, aquela pessoa ser considerada como sendo inferior. E isso a lei diz que é crime e a Bíblia Sagrada condena fazer essa diferença entre os irmãos. Na igreja não era para acontecer esses casos, mas pode acontecer e o cristão tem que estar preparado para poder aconselhar e dar um norte para pessoas que venham a precisar de aconselhamento por passar por essa situação. Como aconselhar alguém que comete racismo? Muitas pessoas cometem sem nem saber que cometeu, porque é uma coisa que está ali, já vem dos seus pais, de um conhecimento prévio que ele não tem. Então ele vem a praticar e a pessoa se sente ofendida e ele nem sabe que cometeu aquilo. Então, diante dessa pessoa, o aconselhador deve explicar para ela que aquilo é errado, que é um crime. E com certeza essa pessoa ela vai estar maleável para entender e para pedir perdão. Já existem outras pessoas que, mesmo sabendo que é errado, elas praticam. E com essas pessoas o aconselhador deve ouvir, mas também, quando for necessário, deve confrontar com a palavra de Deus, sabendo que todos são iguais perante Deus, que Deus deu o seu único filho para morrer por todos nós, independente da cor, da raça, do tipo fisiológico, mas que Deus não faz acepção de pessoas. Como aconselhar a vítima? Primeiramente, nós devemos tentar resolver tudo com base no diálogo. Vamos fazer o máximo para conseguir resolver o caso com diálogo, com conversa, fazendo com que tanto aquele que cometeu racismo como o que sofreu venham chegar numa conclusão, venham chegar ali ao perdão, venha ter comunhão novamente, venha resolver aquilo com diálogo. Mas se for impossível, se aquela situação se agravar, a pessoa que está sofrendo racismo, ela deverá também procurar resolver da forma legal. Pode até procurar uma delegacia, procurar responsável para que possa fazer ali um BO, para que possa procurar os seus direitos, já que racismo, como eu falei, é crime e não deve ser cometido, e é um crime que é inafiançável, não tem fiança para racismo e também imprescritível. Independente do tempo, aquela pessoa que cometeu racismo, sofrerá as consequências. Como combater o racismo? Para nós combatermos o racismo, a maneira mais eficaz, eu acredito que seja a informação. A pessoa desinformada, ignorante, conforme esse assunto, tem mais chance de cometê-lo. Então, se as autoridades competentes puderem cada dia mais viabilizar esse conhecimento, essa informação através de televisão, rádio, todas as mídias sociais, com certeza a pessoa vai saber o que é e não vai cometer. E também essa responsabilidade dos meios competentes ele não tira a nossa responsabilidade. É responsabilidade pessoal de também nos policiarmos e também não praticarmos. Para concluir, essa cartilha que eu fiz tem como objetivo nós nos autoavaliarmos a nossa situação, avaliarmos o que nós temos feito, se nós temos praticado racismo, e também para orientar o aconselhador de como deve se portar, tendo como principal norte e centro do aconselhamento a Bíblia Sagrada, sabendo da realidade sociocultural do nosso país, que o racismo existe, mas deve ser combatido.